Aleluia, graça e paz, igreja, amém? Quantos estão muito felizes de estar na casa do Senhor nessa noite? Dizem glória a Deus, bem forte. Aleluia, o Senhor te trouxe nessa noite, porque Ele tinha um encontro marcado comigo e com você, e eu creio que o Senhor vai nos revelar uma palavra direto do trono, amém? Glória a Deus. Se você puder ficar sobre os seus pés, em reverência à palavra do Senhor, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Quem achou diz amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Vou ler em outra tradução. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Feche seus olhos. Pai amado e Pai querido, Deus soberano e maravilhoso, nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, e queremos te adorar, bendizer e exaltar o teu nome. Obrigada por esse momento tão lindo, obrigada porque sabemos que o Senhor habita em meio aos louvores. Obrigada, ó Pai, por mais uma noite, o Senhor nos dá a oportunidade de semear na tua casa, e obrigada porque eu creio que o Senhor tem uma palavra revelada para os nossos corações nessa noite. Eu peço em nome de Jesus que o nosso coração seja uma terra boa, uma terra fértil, uma terra produtiva, Pai, para que quando essa semente ser lançada no nosso coração, ela gere frutos, em nome de Jesus, ó Pai, fala conosco, o Senhor tem liberdade no nosso meio, em nome de Jesus, amém e amém, louvado seja o nome do Senhor, amém? Esse texto é um texto da palavra do Senhor muito conhecido, e um texto que eu venho meditando em algumas semanas nele, e pensando como que estava o coração de Paulo, quando ele escreveu essa carta e quando ele escreveu esse texto, né? Diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, né? Muitas das vezes é exatamente isso que nós passamos por algum tempo, ou por algumas situações no nosso dia a dia, na nossa vida com o Senhor. Nós passamos por vários momentos, assim como Paulo passou, e hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre isso, sobre essa situação que Paulo estava exatamente passando. Primeiro ponto, para você que gosta de anotação, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Paulo já havia passado por várias e várias experiências, e com convicção e com autoridade, ele escreveu esse texto, ele diz, em tudo somos atribulados, mas não somos angustiados. Por que Paulo estava escrevendo isso? Porque em tudo, muitas das vezes, nós somos atribulados, nós sofremos vários tipos de atribulação, mas a palavra do Senhor nos garante que a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa fortaleza, a alegria do Senhor é aquela que nos coloca de pé todas as manhãs. Esse louvor que a gente acabou de louvar, ele é muito bonito, porque ele diz assim, a tua graça já me basta. E é verdade, Paulo sabia exatamente que a graça do Senhor era suficiente, por isso ele escreve aqui, em tudo somos atribulados, mas não somos angustiados, porque nós temos um Deus que implanta a paz que excede todo entendimento no nosso coração. Aqui diz assim, no dicionário grego, a palavra atribulado significa prensado como uvas, exprimido, pressionado com firmeza, estreitado, contraído. E a palavra angustiado, ela quer dizer estar em um lugar estreito, encolher, comprimir, ser dolorosamente restringido em espírito. Se você for procurar
esse significado no dicionário diz exatamente isso. Mas o que eu acho mais interessante, mais maravilhoso de viver uma vida com o Senhor, é que nós não vivemos pelas pressões desse mundo. Nós não vivemos por aquilo que o mundo nos dita. Por mais que o mundo tenta nos atribular, por mais que o mundo tenta fazer que o nosso coração fique angustiado, a palavra do Senhor diz que quando nós recebemos Ele como o único Senhor e suficiente Salvador, automaticamente o Senhor implanta no nosso coração a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não tem, a paz de quem não conhece o Evangelho de Cristo não tem. O Senhor implanta em nós e nós temos essa paz dia após dia após dia no nosso coração, porque nós entendemos o que está escrito em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam. Amém. E nós cremos nessa verdade. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 84. Salmos, capítulo 84. Vou ler rapidinho aqui para vocês. Bem-aventurado o homem... 84, versículo 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontram os caminhos aplanados, a qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cuja força está em Deus, em cujo coração se encontra nos caminhos aplanados. O salmista diz: bem-aventurado quando a nossa força, bem-aventurado quando a nossa confiança está no Senhor, quando nós não confiamos apenas nos nossos braços. A palavra do Senhor diz assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós confiamos, nós descansamos no Senhor, uma vez que nós entregamos o nosso coração. E Paulo, ele sabia dessa verdade, por isso ele afirma isso. Em tudo somos perplexos, porém não desanimados. Quando você começa a ler esse texto, eu fico imaginando o que Paulo estava passando. E muitas das vezes o que nós estamos vivendo. Esses dias o Vinícius pregou aqui e eu achei interessante algo que ele falou. Ele disse: quantas vezes nós aguentamos tão pouco por amor ao Evangelho? Quantas vezes nós precisamos aguentar muito mais para viver uma vida com Cristo? Quantas vezes nós precisamos muito aguentar tantas tribulações, tantas situações? Quantas vezes nós somos pressionados por amor a Cristo? Quantas vezes nós precisamos se submeter? Quantas vezes nós precisamos perdoar, estando certo, por amor ao Senhor? Porque nós não vivemos no sistema implantado desse mundo. Amém? Quando nós não vivemos no sistema implantado nesse mundo, nós entendemos que em tudo nós somos atribulados, mas nós não somos angustiados. A palavra do Senhor diz que ao amanhecer o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Essa é uma promessa para a tua vida e essa é uma promessa para a minha vida. A palavra do Senhor nos garante que a gente pode ter uma noite mal, nós podemos ter um dia mal, podemos dormir chorando, mas a palavra do Senhor diz: amanhã eu te coloco de pé novamente. Amanhã, quando você acordar, a graça do Senhor vai bastar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e você pode descansar o seu coração. Assim como o salmista diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Quando a nossa força, quando a nossa confiança, quando a nossa esperança está no Senhor, nós podemos descansar nos seus braços de amor. Amém? Segundo ponto: perplexos, porém não desanimado. No dicionário, o significado da palavra perplexo quer dizer estar sem recursos, estar em dificuldade, ser deixado em necessidade, estar embaraçado, não saber que caminho tomar, não saber o que decidir ou o que fazer. É o significado da palavra perplexo. E Paulo diz:
perplexos, porém não desanimados. Sou uma pessoa que ela está verdadeiramente em Cristo, firmado na rocha, olhando apenas para Ele, que é autor e consumador da nossa fé. Nós entendemos que nós podemos estar perplexos, nós podemos estar assustados com a situação, nós podemos olhar para a situação e dizer, e agora, o que eu vou fazer? E agora, como eu vou resolver essa situação? Quantas vezes nós somos colocados diante de tantos problemas, diante de tantas dificuldades, diante de tantas aflições, que nós olhamos e falamos, como que eu vou resolver essa situação? Quando a gente fica perplexo, olhando, meu Deus, e agora? Fugiu do meu controle, fugiu das minhas mãos. Aí Paulo diz assim, perplexos, mas não desanimados. Eu gosto muito da passagem quando o Caleb vai olhar a terra, e ele volta e diz assim, a minha força para entrar na guerra e para sair da guerra é a mesma. Depois de 45 anos, a minha força é a mesma. Nós podemos estar perplexos, podemos estar muitas das vezes desesperados, porque o Senhor conhece o nosso coração, e Ele sabe que muitas das vezes a preocupação toma conta do nosso coração, mas o que nós não podemos é nos desanimar, porque nós temos inúmeras promessas de Deus sobre as nossas vidas, e uma delas é, não temas, eu te fortaleço. Não temas, eu te ajudo. Não temas, eu estou contigo. Amém? Eu quero declarar isso sobre a tua vida. O Senhor é a tua força. O Senhor é a tua fortaleza. É o Senhor que te guarda, que guarda a tua família, que guarda os teus filhos, que guarda a tua casa. E os teus pés não vão deslizar, porque os teus pés estão firmados no Senhor. Não desanime, não se prostre diante de um problema. Não queira voltar atrás, porque Deus não tem parte com aquele que fica desanimado. Deus não pode entregar nada e fazer nada para aquele que fica prostrado, desanimado. O pastor pregou sobre isso, e eu carrego isso como uma verdade no meu coração. Eu entendo que Deus não trabalha num coração desanimado, que Deus não trabalha naquele coração que fica pensando, será que vai dar certo? Será que o Senhor vai me abençoar? A palavra do Senhor diz que tudo quando nós tocarmos a nossa mão será abençoado. A palavra do Senhor diz que nós não precisaremos correr atrás das bênçãos, elas vão nos alcançar. Quando nós temos um coração segundo o coração do Senhor, quando nós decidimos viver a verdade do Evangelho, quando nós temos compromisso com a palavra, compromisso com o Evangelho, compromisso com o reino, o Senhor tem compromisso conosco. Pastor Márcio disse algo esse domingo, enquanto ele estava aqui ministrando na manhã, e é uma grande verdade. Só tem uma coisa que pode impedir a promessa a qual Deus te disse que Ele iria fazer, a promessa a qual Deus declarou sobre a minha vida e sobre a tua vida, sobre a minha vida e sobre a tua vida, para ela não se cumprir, quando nós não cumprimos com o combinado com o Senhor. A palavra do Senhor, a promessa do Senhor não cumpre da nossa vida do nada. Então, a pessoa às vezes está andando em caminhos errados, fazendo tantas coisas que desagradam o coração do Senhor, mas a promessa do Senhor vai se cumprir. Deus não tem compromisso com aquele que não tem compromisso com a palavra. Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com a palavra. Quando nós cuidamos das coisas do Senhor, Deus cuida das nossas coisas. Deus cuida da nossa casa, Deus cuida da nossa família, Deus renova nossas forças. Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje, ouvindo a palavra, sendo fortalecido, porque hoje nós não viemos aqui apenas para bater cartão, hoje nós viemos aqui para adorar o nome do Senhor. Tamires falou algo enquanto que ela orava para começar o culto, e ela disse, Senhor, muito obrigado, porque em meio a um dia corrido nós estamos aqui. Em meio a uma semana tão corrida, tão agitada, com tantos afazeres que nós temos, mas hoje nós decidimos falar, Pai, eu parei essas horas para adorar o Senhor, porque nós temos um compromisso, e não é com a igreja, nós temos um compromisso com o Senhor. Nós temos uma aliança com o Senhor. Então, quando nós temos essa aliança no Senhor, nós podemos estar perplexos, assim como Paulo disse, mas nós não estaremos desanimados. Aquele que confia no Senhor, aquele que está fundamentado na palavra, ele não desanima. Terceiro ponto, perseguidos, porém não desamparados.
Diga para você mesmo: perseguidos, porém não desamparados. A palavra perseguido, ela significa fazer, correr ou fugir, afugentar, escapar, correr prontamente, a fim de capturar uma pessoa ou uma coisa, perseguir. Então, Paulo disse: perseguidos, porém não desamparados. Ele sabia exatamente o que ele estava dizendo, porque ele passou de um perseguidor do evangelho para ser perseguido pelo evangelho. Ele sabia exatamente, ele passou por todos os processos, o antes e o depois. E ele sabia exatamente quando ele disse: somos perseguidos, mas não somos desamparados, porque o Senhor não desampara os seus. Eu acho muito bonito quando a palavra do Senhor se escreve, e o Senhor diz, ele usa na contraverso do mundo. Ele diz assim, ó: pode uma mãe se esquecer de um filho que tanto ama, porém eu não esqueci de vós, eu não me esqueço de vós. A palavra do Senhor diz: um pai muitas das vezes pode abandonar um filho, mas uma mãe é quase impossível. Então a Bíblia diz assim: pode uma mãe se esquecer ou abandonar um filho que tanto ama, porém o Senhor não se esquece de nós. Não se esquece de nós. Dia após dia, dia após dia, dia após dia, o Senhor lembra de mim e o Senhor lembra de você. Quando nós temos zelo, quando nós amamos a palavra do Senhor, quando nós amamos viver a vida com Cristo, quando nós amamos caminhar pelo Evangelho de Cristo e nos esforçamos para cada dia ter o nosso caráter mais aprovado e mais semelhante com o do Senhor, você pode ter essa certeza no seu coração, você pode ser perseguido. Não sei se alguns aqui já passaram perseguição por causa do evangelho, e eu já passei perseguição, e muitas das vezes a gente passa tantos outros tipos de perseguição, não só pelo evangelho, mas em tantas coisas, mas nós não estamos desamparados. O Senhor é o nosso justo juiz, é aquele que peleja as nossas causas. Nós temos um advogado a qual nós não precisamos lutar. Eu digo sempre algo, aprenda isso. Quando nós colocamos a nossa mão para resolver muitas coisas que nós queremos resolver do nosso jeito, quando nós falamos, não Senhor, dá licença, isso aqui eu que vou resolver, então Deus tira dele, e Deus diz, se você quer resolver, você pode resolver do teu jeito. Nós precisamos aprender a descansar e saber que nós não estamos desamparados, que tem um Deus que é o justo juiz sobre nossas vidas, é Ele que governa, é Ele que batalha, é Ele que julga as nossas causas. Então, meu querido, descansa o teu coração. Não sei quantos tipos de perseguição você já sofreu ou você está sofrendo, mas o Senhor peleja pela tua vida. Amém? E a Bíblia diz que no Senhor nós somos mais do que vitoriosos. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, amém? Então Paulo diz, abatidos porém não destruídos. Abatido significa lançar para baixo, lançar em terra, prostrar, colocar em lugar inferior, assentar um fundamento. Já a palavra destruído significa destruir, sair inteiramente do caminho, abolir, colidir um fim à ruína, tornar inútil. Então Paulo diz, abatidos porém não destruídos. Nós podemos ficar abatidos, nós podemos ficar muitas das vezes prostrados, nós podemos muitas das vezes achar que nós não vamos conseguir, mas nós temos a garantia que nós não ficaremos destruídos. Nós temos a garantia que nós não ficaremos prostrados, que o Senhor vai nos levantar, o Senhor vai juntar aquele caco, algo que talvez pareça que é o teu fim para o teu recomeço. Porque Deus é especialista em começar tudo novo de novo. Sabe quando Noé ali, quando todos pareciam que era o fim,
Deus começa tudo de novo. Deus junta tudo e começa tudo de novo. Quando parece que é o teu fim, quando parece que está acabado, quando parece que você não vai conseguir, quando parece que você está destruído, quando parece que você não vai mais solucionar aquele problema que vem abater no seu coração, Deus te pega pela tua mão, te coloca de pé novamente para mostrar que Ele é o Senhor da tua vida. Que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele é aquele que governa sobre a tua vida. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E Deus, como um bom Pai, Ele conhece o nosso limite, Ele conhece até onde nós podemos chegar. Quando o inimigo vai até o Senhor, até Deus, e pede para Ele tocar na vida de Jó, Deus estabeleceu limites até onde ele poderia tocar na vida de Jó. Deus poderia ter ido além, mas Ele sabia que era o que Jó poderia aguentar. Essa luta, essa prova que muitas vezes você e eu estamos passando, não é para nos matar, mas é para nos promover. O Senhor muitas das vezes permite para nos promover, assim como Ele estava permitindo na vida de Paulo. O Senhor queria elevar a vida de Paulo, elevar um nível a mais de profundidade, de maturidade. E nós precisamos entender, amadurecer o nosso coração e saber que nós temos um Pai, um justo juiz que governa pelas nossas vidas. Então, hoje eu te convido para você alegrar o seu coração. Eu não sei como você entrou aqui nesse lugar. Eu quero convidar já o Ministério de Louvor. Eu não sei como você chegou nesse lugar, como que o seu coração está. Talvez você chegou aqui com o seu coração machucado, afligido. Talvez você chegou aqui com o seu coração angustiado. Eu quero convidar toda a igreja a colocar de pé. Nós já vamos encerrar. Talvez você entrou aqui com o seu coração machucado, angustiado, ferido. Talvez você passou por tantas situações. E Paulo, ele sabia exatamente aquilo que ele estava escrevendo. Porque ele estava vivendo. Ele estava vivendo dias difíceis, dias de luta, dias de guerra. Mas ele nos garante que em tudo nós podemos ser machucados, angustiados, mas o Senhor nos colocará de pé novamente. O Senhor mostrará quem Ele é sobre as nossas vidas. Feche seus olhos, toda a igreja. Toda a igreja, feche seus olhos. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Glorificamos o Teu nome e exaltamos o Teu nome nessa noite. Obrigada, Senhor, porque assim como o Senhor fez com a vida de Paulo. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor faz conosco hoje. Obrigada porque Tu és especialista em fazer tudo novo de novo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor, como um bom Pai, nos coloca de pé de novo. O Senhor, como um bom Pai, nos fortalece, nos ajuda. O Senhor, como um bom Pai, renova as nossas forças. O Senhor, como um bom Pai, nos cura, nos fortalece, nos renova, nos ama. Oh, Pai, obrigada, Senhor, pela Tua fidelidade. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Aleluia, diga isso para o Senhor. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva
brisa da chuva.